Deus, glória a Deus. Deus abençoe. A todos os amados irmãos que estão conosco. Creio que Deus, Ele já falou poderosamente ao seu coração com a palavra a qual o pastor Juscelino ministrou. E você foi ricamente edificado através dessa palavra. Vai aí curtindo, comentando, subindo o coraçãozinho para que essa live chegue ao maior número de pessoas. Vai compartilhando aí com um amigo que você sabe que precisa de ouvir uma palavra. E é bênção no nome de Jesus. Também quero deixar aqui algo da parte do Senhor para a nossa meditação essa noite. Livro de Marcos, seu capítulo de número 2. Livro de Marcos, o seu capítulo de número 2. E o verso que nós iremos fazer menção é o verso 5, que vai nos dizer assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. O texto ao qual fizemos menção essa noite, ele conta para nós acerca de um milagre realizado por Jesus. A epígrafe do texto vai nos dizer a cura de um paralítico em Cafarnaum. O texto ele vai nos relatar que Jesus ele está em casa. Então uma multidão ele se ajunta naquele lugar aonde Jesus estava. E agora vem 4 homens trazendo esse paralítico. E agora eles chegam próximo à porta e vê que não pode se aproximar, não pode se adentrar por entre a porta por causa da multidão. E aqueles homens, então, eles enxergam ali um buraco no telhado. Então eles baixam ali o paralítico para que ele possa adentrar e ser curado. E Jesus, vendo tamanha fé daqueles homens, libera para o paralítico: Filho, perdoado estão os seus pecados. E algumas pessoas vão começar a se incomodar por essa fala a qual Jesus ele libera para o paralítico. Mas Jesus, ele uma vez mais reafirma para o paralítico. E ele diz: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem, ele se levanta, ele toma consigo o seu leito e sai na presença de todos. Há algumas lições bastante pertinentes para nós analisarmos
entendermos mediante essa passagem, e eu gostaria de compartilhar com cada um que está aqui hoje nesta live. Aquele homem, ele era paralítico. Só que agora o texto, ele vai nos dar uma rica informação. Ele era trazido por 4 homens, por 4 amigos. E aqui eu já começo a entender e a aprender uma importante lição. Aquele paralítico, ele tinha consigo não apenas 4 ajudantes, mas sim 4 amigos que tinha a mesma visão, tinha o mesmo entendimento, que era a cura daquele homem. Esses 4 amigos, esses 4 homens, eles levam o paralítico, pois eles acreditavam que o seu amigo, ele poderia sair dali curado. Em outras palavras, aqueles 4 amigos, eles acreditavam na cura daquele homem. Aqueles 4 amigos estavam engajados no mesmo propósito, que a cura viesse sobre aquele seu amigo que estava paralítico. E aqui eu aprendo uma importante lição: a importância de nós termos ao nosso lado pessoas que acreditam no nosso propósito, de termos em nosso lado pessoas com a mesma visão, de termos ao nosso lado pessoas que acreditam na nossa chamada, de termos ao nosso lado não apenas colegas, mas sim, como este paralítico tinha, amigos que confiaram no seu propósito, amigos que acreditavam que ele poderia ser curado, amigos que não só acreditaram, mas correram junto com ele para que a sua cura chegasse. No livro de Provérbios, capítulo 17 e o verso 17, vai nos contar que um amigo é aquele que ama, e na adversidade ele se torna um irmão. A primeira lição que nós aprendemos neste texto é esta: a importância de nós termos conosco pessoas que acreditam no nosso propósito, pessoas que acreditam na nossa chamada, pessoas que acreditam no nosso ministério, pessoas que acreditam que o milagre ele possa ser realizado sobre a nossa vida. Aquele homem, ele não tinha apenas 4 pessoas que o ajudaram, mas tinha consigo 4 amigos que acreditaram no seu propósito. Glória a Deus. E o texto, ele prossegue nos dizendo que aqueles homens, eles estão indo em direção à casa aonde está Jesus, conduzindo aquele paralítico em seu leito. Só que eles não puderam se aproximar mais, pois tamanha era a multidão. Mas só que tem um detalhe: aqueles homens, eles descobriram um telhado onde estava um buraco. Eles fizeram um buraco, melhor dizendo, e baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aqui nós temos que analisar com calma, pois extraímos algumas lições
extremamente importante. Aqueles homens, eles se depararam com um obstáculo. Qual é o obstáculo, irmão Paulo? A multidão. Só que a multidão não foi o obstáculo suficiente para paralisar aquele homem, para que seu amigo fosse curado. E qual que é a aplicação que eu quero deixar para a tua vida essa noite? A multidão, ela não vai te parar. Glória a Deus. Tem base bíblica para isso, irmão Paulo? Bora para a Bíblia. Você está lembrado do cego Bartimeu? Aquele homem vivia pelas ruas de Jericó mendigando. Só que um dia ele ouve que por ali estava passando Jesus de Nazaré. Então ele se põe a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que ele enfrentou um obstáculo, a multidão. Por quê? Porque sempre entre o seu milagre e o processo vai ter um empecilho chamado multidão. Mas aquele homem, ele se põe a clamar com ainda mais força: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até um ponto a qual o mestre o chama. A multidão não parou Bartimeu. A multidão não parou a mulher do fluxo de sangue. Você está lembrado? Aquela mulher, durante 12 anos, ela padecia com fluxo de enfermidade. Gastara com todos os médicos, mas nada foi o suficiente para que ela possa ser curada. Mas sim, ia de mal a pior. Mas um dia ela toma uma atitude. Ela vem por detrás a multidão. Havia uma multidão, mas só que ela rompeu a barreira da multidão. E ela toca na orla de Jesus. E ela tem o seu milagre. Bora para a Bíblia? Você está lembrado de Zaqueu? Zaqueu, ele só queria uma coisa: ver Jesus. Só que ele era de pequena estatura e não podia ver por causa da multidão. Só que Zaqueu, ele rompe as barreiras da multidão e ele sobe no alto para ver Jesus. A mensagem que Jesus ele está liberando sobre a mim e sobre a tua vida essa noite é: a multidão não vai te parar. A multidão não vai parar você no caminho do seu milagre. Ela pode até tentar, mas Jesus, ele vai à tua frente, rompendo as barreiras da multidão. Aqueles homens, eles encontraram uma barreira. Eles encontraram uma multidão. Só que a multidão a qual estava ali não foi o suficiente para fazer com que aqueles homens desistissem do seu propósito. A multidão, ela não tem o poder de fazer com que você desista do seu propósito. A multidão, ela não vai te paralisar. Glória a Deus. E o texto, ele vai prosseguir dizendo que aqueles homens, eles vêm ali um telhado e faz um buraco e baixam o leito em que jazia o paralítico. Isso aqui é muito lindo, porque, conjecturando eu, aquele homem, ele veio pelo telhado, ele foi baixado pelo telhado. E aqui, conjecturando eu, que aquele homem, ele cai aonde? Aos pés de Jesus. Glória a Deus. Isso aqui é muito lindo, porque eu aprendo uma rica lição: a importância de nós nos prostrarmos aos pés de Jesus, a importância de nós deixarmos os nossos problemas, a importância de nós deixarmos as nossas preocupações aos pés de Jesus. Tem base bíblica para isso, irmão Paulo? Bora para a Bíblia. Tá lembrado de Jairo?
Jairo, ele era um homem importante. E agora a sua filha, ela está quase a morrer em sua casa. E o texto vai dizer que Jairo, ele sai em direção até Jesus. E chegando até nele, ele se prostra para que Jesus vá até a tua casa e cure a sua filha. Aqui nós já aprendemos uma rica lição, duas no mínimo. Jairo, primeiro, ele reconhece que apesar dele ser uma autoridade, havia ali uma autoridade maior que ele. Jairo foi humilde. Um dos pilares para recebermos o nosso milagre é termos a humildade de reconhecer que o Senhor, ele é o grande e nós somos os pequenos. Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus, conjecturando. Jairo, ele deixa os seus problemas aos pés de Jesus. Jairo, ele coloca as suas preocupações aos pés de Jesus. Aquele paralítico, ele desce pelo telhado. Conjecturando eu, creio que ele foi parar aos pés de Jesus. E Jesus, vendo quão grande era a fé daqueles homens, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E todos que estavam ali, dos escribas, ficaram, arrojavam em seu coração, dizendo: Por que diz assim essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: Levanta, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: A ti te digo, levantou, tomou o teu leito e foi para a tua casa. Então se levantou e tomou o teu leito e saiu na presença de todos. Isso aqui é muito lindo, porque aqui nós entendemos que veiam o milagre na vida do paralítico, porém alguns contenderam no seu coração. E aqui eu aprendo que no caminho do seu milagre, nem todos vão ficar felizes por você. Nem todos irão celebrar o teu milagre. E o texto ele vai prosseguir dizendo que Jesus, ele dá uma ordem. E a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus, ele tinha o poder para falar apenas para o paralítico: levanta e vai para a tua casa. Mas ele diz para o paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aqui nós aprendemos uma rica lição. Qual, irmão Paulo? A cama, o leito. Aqui representa as marcas, porque todas as vezes que aquele paralítico se esquecer das suas origens, ele lembra, olha para o leito e lembra da onde ele veio. Para que todas as vezes que o nariz empinar, aquele paralítico ele lembre quem o curou. Para todas as vezes que ele se esquecer quem realizou o milagre na vida dele, ele olha para o leito e lembra que outrora ele era paralítico, mas o Senhor chegou na vida dele. E quando o Senhor chega, a mudança,
a milagre, a transformação. O leito representa algumas marcas em nossa vida que Cristo ele permite para que nós não nos esquecemos da nossa origem. Então aquele homem, ele levantou-se e tomou o seu leito e saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificava a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa antes. Olha que lindo isso daqui. Eu já estou caminhando para o final. Aquele homem, ele começa a sua história paralítico, em cima de uma cama, em cima de um leito. Mas após aquele homem ter um encontro com Jesus, não é mais a cama que o carrega, mas sim é ele que carrega a cama. Já deixa eu simplificar isso daqui para você entender. Aquele homem, antes do encontro com Jesus, estava paralítico e em cima de uma cama. Mas a partir do momento que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele passa a não mais estar em cima da cama, mas sim carregar a cama. Por quê? Porque todas as pessoas que têm um verdadeiro encontro com Jesus não mais passa a ser refém de milagre, mas sim tem um milagre nas suas mãos. Aquele homem, há muito tempo, foi carregado pela cama, mas chegou o dia que não mais a cama iria o carregar, mas sim ele iria carregar a cama. Aquele homem teve um encontro com Jesus e agora a situação muda. Não é mais o leito que o carrega, mas sim ele que o carrega o leito. Porque todas as pessoas que têm o verdadeiro encontro com Jesus têm a sua vida transformada. Todas as pessoas que têm um verdadeiro encontro com Jesus, há mudança de vida. Todas as pessoas que têm um verdadeiro encontro com Jesus, há mudança de história. Você está lembrado de um homem chamado Saulo. Outrora, ele era Saulo, mas um certo dia ele teve um encontro com Jesus. E agora este homem, de perseguidor dos cristãos, agora passa a ser pregador do evangelho e ser perseguido. Saulo, que outrora era Saulo, agora é transformado Paulo. Paulo é pregador do evangelho. Outrora era perseguidor, mandava matar os cristãos. Mas um dia Jesus teve um encontro com aquele homem e mudou a história da vida dele. Bora para a Bíblia? Tá lembrado no livro de João, no seu capítulo de número 5. A narrativa bíblica também nos mostra acerca de um paralítico do tanque de Betesda. Aquele homem vivia há muitos anos à beira daquele tanque, esperando o movimento das águas e alguém para o colocar dentro das águas. Mas quando o anjo descia, ninguém o colocava dentro daquelas águas, mas sim outro ia na sua frente. E aqui nós encontramos uma importante e doída lição. Aqui dói, mas vai curar. Tanque de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Mas o que menos tinha ali era misericórdia. Não sou eu que estou falando, mas sim o paralítico. Pois antes ninguém colocava aquele homem
no tanque, mas sim ia na frente dele. Ninguém teve misericórdia para com o paralítico, mas chegou Jesus na vida daquele homem e liberou um toma o teu leito e seja curado. E aquele homem outrora vivia paralítico, mas a partir do momento que ele se encontrou com Jesus, ele teve a sua vida transformada. Porque quando Jesus chega na história de alguém, ele muda a história. Quando Jesus chega na vida de alguém, ele chega trazendo transformação. Quando Jesus ele chega na história de alguém, ele chega trazendo mudança. Quando Jesus ele chega na vida de alguém, ele chega trazendo melhoria. Você está lembrado do chamado dos primeiros discípulos? Estava havendo ali uma pescaria, nada aconteceu, mas Jesus chegou no cenário. E aqueles homens que de noite não conseguiram apanhar nada, mas segundo a palavra que Jesus liberou, eles tiveram uma grande quantidade de peixes que eles apanharam a ponto de não conseguir ter forças para eles próprios trazerem para a margem, mas tiveram que chamar ajuda de companheiros. E agora aqueles homens que outrora eram pescadores de peixe se tornam pescadores de almas, se tornam pescadores de homens, porque todos que têm um encontro com Jesus há uma melhora de vida. Aquele homem começou a sua história paralítico, mas ele terminou a sua história levando o teu leito. E nessa noite eu quero liberar sobre a vida de você que está assistindo essa live, que talvez possa não conhecer a Jesus. Talvez você ainda não serve a Jesus. Mas eu quero lhe dizer através dessa mensagem, quando Jesus ele entra na história, ele entra trazendo algo novo. Quando Jesus ele entra na história, ele entra mudando situações. Quando Jesus ele chega na história, ele chega mudando e dando um novo curso para a sua expectativa de vida. Se você que não ainda entregou a sua vida a Jesus e está me assistindo nessa noite, tenha consigo que a vida com Jesus é melhor. Você terá dificuldades, sim, ele disse na tua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois se você está com Cristo, você está com o melhor que você poderia estar. Termino aqui agora. Aquele homem começou a sua história em cima de uma cama, mas acabou a sua história carregando a cama. Aquele homem começou a sua história achando que era mais um dia, mas aquele dia foi o dia que o céu preparou para a cura da vida dele. Esteja preparado, pois o extraordinário do céu, ele ocorre em dias comuns. Foi assim com a vida da mulher encurvada, foi assim com o cego Bartimeu, foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Todos eles pensaram que era apenas mais um dia, mas foi o dia que o céu marcou no calendário para a cura, libertação, transformação daquelas pessoas. Esteja preparado, pois o extraordinário na tua vida, ele chegará em um dia comum. Que você fique com essa palavra, que Deus possa falar fortemente ao teu coração.